Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu futuro notebook. Hoje vou estar falando desse notebook da HP, tá? Ele vai ser um notebook muito útil para a maior parte das pessoas. Então, é aquele notebook que você pode comprar sem medo, que muito provavelmente ele vai te atender. Mas por quê? Porque ele tem uma combinação de processador, memória RAM e armazenamento que atende um público muito amplo. Então, se você pretende comprar o notebook para estudos, ele vai servir. Para os mais diversos tipos de trabalho também vai servir. Para professores, para contadores. Só não vai servir tanto para quem quer editar vídeo, editar foto e para quem quer jogar. Mas um público mais geral e mais amplo ele atende muito bem e pode sim ser uma boa escolha. Agora que eu já adiantei o vídeo para você, agora vamos iniciar a análise de compra, que a gente sempre começa pelas imagens. Temos logo de cara aqui um notebook com aparência muito bonita. Podemos ver também aqui que ele tem cantos bem arredondados e tem uma certa textura no plástico do notebook. Fora isso, já adianto que vai ter bastante ponto positivo nesse vídeo, tá? Porque esse notebook é realmente bem interessante. Aqui conseguimos ver proteções para o fechamento da tela. Ao lado da webcam tem um LED e dois microfones, um para cancelamento de ruído e outro para sua voz, melhorando assim um pouco mais a gravação de áudio. Mas o webcam de notebook é sempre aconselhável comprar uma webcam externa, porque infelizmente as webcams, os microfones que vêm nos notebooks não têm uma qualidade muito interessante, sendo bem mais interessante você utilizar um dispositivo externo. Aqui em cima também temos uma pequena aba para facilitar a abertura do notebook, o que é muito importante, e vamos descendo aqui, temos a logomarca da HP, temos uma dobradiça, pessoal, inteiriça, a melhor que a gente tem no mercado, né? Como vocês sabem nos outros vídeos, as dobradiças que ficam nos cantos não são muito interessantes. Essa dobradiça é melhor porque ela, além de ter menos relatos de quebra, se você abrir esse notebook de forma errada, ela não vai forçar tanto um lado, ela vai dividir a força em toda a base do notebook. E é por isso também que ela tem menos relatos de quebra, né? Que é um ponto positivo com certeza para esse rapaz aqui. Aqui conseguimos ver também toda a base do notebook, nessa textura acompanha quase que o corpo inteiro dele. Um teclado bem saltado e bem bonito, que daqui a pouco a gente fala mais um pouco a respeito desse teclado, né? Que também tem o teclado numérico, que é interessante. E eu vou aproveitar que essa imagem aqui já tem as portas para a gente já falar delas, tá? Então, vamos ter aqui a entrada para RJ45, algo que tá faltando muito nos notebooks. Os nossos dois últimos vídeos, os notebooks não contavam com essas portas, tá? Com essa porta. Essa porta, pessoal, é importantíssima, tá? Mesmo que o notebook tenha um Wi-Fi e você consiga ter acesso à internet por meio do Wi-Fi, sem essa porta, em algum lugar que não tenha a conexão Wi-Fi, você fica sem internet. Além disso, ela é muito interessante porque se você quer ter o máximo de velocidade disponível da internet que chega na sua casa, basta você conectar um cabo no seu roteador e nesse notebook. Também em faculdades que não têm a disponibilidade do Wi-Fi, você consegue conectar, se houver disponibilidade, via cabo, né? Geralmente as tomadas têm uma entrada, as tomadas da faculdade têm uma entrada para cabo RJ45 e você consegue ter acesso, que é muito interessante. Então, um ponto positivo aqui das portas do notebook, mas ainda falta analisar o restante, né? Vamos ter também a saída HDMI, que é um ponto bastante positivo também. A saída HDMI vai permitir que você projete a imagem do seu computador, ou seja, se você é estudante e quer apresentar um seminário usando o projetor, né, conhecido também como data show, você basta conectar o seu notebook por meio dessa porta no projetor para apresentar o seu seminário. Você vai salvar a turma, né, que muita gente não tem notebook. Se você trabalha com contabilidade, você pode utilizar essa porta para exibir relatórios financeiros numa televisão, por exemplo, né, ou então se você quer utilizar duas telas ao mesmo tempo, que é até indicado para quem trabalha com um notebook, porque você tem uma agilidade muito maior utilizando duas telas, você pode fazer isso por meio dessa porta. Então ela é meio que indispensável, né? Mas acaba sendo um ponto positivo, porque a maioria dos notebooks não possuem essa porta, né? A grande maioria deles de baixo custo não possuem essa porta, então é um baita ponto positivo. Vamos ter uma saída USB-C, se você não conhece a saída USB-C, o novo iPhone 15 está vindo com ela. Então no futuro ela vai ser bastante mais usada. Atualmente a gente usa para carregar os celulares, mas é uma porta muito rápida e excelente. Mas isso é um pouco mais para o futuro, mas é interessante já ter aqui no notebook.
Temos LEDs para indicar se o notebook está carregando ou não, que é um ponto positivo estrutural desse notebook. A estrutura dele é excelente, tá? Porque vamos supor que você vai guardar esse notebook na mochila e por algum acaso você esqueceu ele ligado, né? Se você não sabe, pessoal, desligue seu notebook antes de guardar na mochila, ele pode sobreaquecer lá dentro e causar um acidente, tá? Então, você guardando o seu notebook e vendo que esse LEDzinho tá aceso, você consegue ver que o notebook tá ligado, né? Então, você vai desligar porque você percebeu ali, né? Que tava ligado por conta do LED. Então, é interessante. Depois temos a saída mista para fone de ouvido. Pessoal, aqui é o seguinte, né? Existem aqueles fones de ouvido que possuem duas saídas, uma para microfone e uma para fone. Essa saída aqui é para os novos tipos de fone de ouvido que possuem apenas uma saída mista, tá? Mas caso você ainda tenha aqueles fones antigos, você pode comprar um adaptador, tá? Geralmente vende na maioria dessas lojas de celulares o adaptador que converte essa única saída em duas e você consegue usar normalmente. E aqui é pelo menos as portas das laterais esquerdas, a gente já falou aqui, né? Bom, não, pessoal, realmente, o notebook é muito bonito, tá? Eu não gosto muito de puxar saco, não, principalmente da HP, né? Que é uma marca, assim, que não é muito famosa, né? O pessoal não gosta muito dela, mas realmente, estruturalmente, tá muito bonito. Eu acredito que vocês vão concordar comigo, tá? Mas nem tudo são maravilhas, pessoal. Por quê? Vamos aqui, né? Interessante que nesse notebook aqui, o carregador fica do lado direito, não é ponto positivo nem negativo, não faz tanta diferença, a não ser se fosse atrás, né? Se fosse atrás do notebook seria melhor, mas geralmente só notebooks gaming que são assim. Mas vamos ter aqui, ó, só duas portas USB, pessoal. Só dá para conectar um teclado e um mouse, né? Então vamos supor que você goste de utilizar o teclado e mouse separado do notebook. Se você for utilizar um webcam externa, vai faltar a porta, né? Então o ponto negativo desse notebook é que o USB padrão comum, só tem duas portas, né? Poderia ter três. E um ponto mais ou menos positivo, depende muito do seu gosto, do que você precisa dessa porta, né? Que é a porta para inserir aqui o cartão SD. Então vamos supor que você tem uma câmera que ainda salva fotos por meio do cartão de memória, né? Aqueles cartões grandes. Então você vai tirar da câmera e vai conectar aqui direto no computador e ter acesso às imagens, às fotos que foram tiradas por meio daquela câmera. Então vai ser útil para esse ponto, né? Ou então para quem tem câmera de segurança que salva em cartão de memória, para você visualizar as imagens da sua câmera de segurança. Mas hoje em dia, né, tem várias maneiras de fazer isso via Wi-Fi, então a gente não tem mais tanta necessidade dessa porta, mas interessante, ela tá aí, pode ser útil para alguém. Em relação às portas, a gente falou já o que tinha que falar, né? E aqui a gente consegue ver mais um pouco do teclado, um teclado numérico, muito bonito, né, pessoal? Ó, aqui várias teclas multimídia, o botão de ligar não fica no teclado, ele fica aqui do lado esquerdo da base, ó, bem ali no cantinho, então não vai ter perigo de ocorrer acidente, de você está digitando no Word, apertar sem querer no botão, caso ele tivesse um teclado, né, o notebook poderia desligar e você perder seu trabalho, mas aqui o botão não está no teclado, está fora, que é um ponto muito bom, pessoal. Bom, vamos passar a imagem aqui, aqui a gente consegue ver agora a traseira do notebook, tem essa textura, eu gostei bastante, pessoal, de verdade mesmo, essa textura achei muito bonita, né, bem bacana, diferente do convencional, aqui a gente consegue ver a lateral do notebook, né, mostra ele do ângulo que parece ser mais grossinho, e aqui a foto padrão, né, de frente do notebook, muito bonito mesmo. O teclado, pessoal, ele não possui rebaixamento, né? Ele é saltado aqui, mas de certa forma, por ele ser um pouco mais saltado, vai facilitar um pouco o uso, né? Não vai ser tão desconfortável. Bom, pessoal, agora que a gente terminou de analisar as imagens do notebook, tá? Hoje é 11 de novembro de 2023, a Black Friday, né? E, pessoal, é o seguinte, ó, hoje está custando R$ 2.999,90, pode ser que no futuro esse preço aumente, porque nós estamos em um momento de descontos e promoções, né? Então não sei te dizer qual é o preço real do notebook, mas por esse preço aqui tá interessante. Mas agora a gente vai analisar as especificações, né? Pra gente ter certeza aí de que o notebook realmente vale a pena, porque só avaliar a carcaça, a estrutura do notebook não é suficiente. E aqui na Amazon, pessoal, as especificações costumam estar aqui no título do notebook, tá? Então nós vamos ler por meio daqui, vamos entender, não se preocupe, não vou falar nada de difícil, o que eu falar de difícil eu vou tentar explicar de uma forma simples e você vai sair daqui entendendo e quem sabe goste também desse notebook, né? Bom, de notebook até HP aqui é só o nome do notebook, tá? E, inclusive aqui tá estranho que nem tem um modelo, né? Então não dá para você pesquisar preço em outras lojas, só se você pesquisar pelas especificações, tá, pessoal? Então, felizmente ele não tem um modelo específico, mas é um notebook HP. Depois temos o Intel Core i5, processador da 12ª geração, processador excelente, tá, pessoal? E basicamente é o seguinte, os processadores da Intel, né, o processador é quem comanda o notebook, é ele que faz tudo, ele é o principal componente
componente ali do computador, tá? Na Intel nós temos o processador Celeron e Pentium, que são processadores de entrada, i3, que é um processador intermediário, o i5, que é intermediário avançado, o i7 e o i9, que são super processadores, tá? Então vamos lá. Você viu, né, como eu falei, quais são os básicos, e o nosso processador ele é intermediário avançado. Ele serve para bastante coisa, ele dá conta de bastante coisa, ele pode até te surpreender em algum momento, tá? Por mais que eu diga, o notebook ele não é voltado para quem quer ser engenheiro, para quem quer trabalhar com arquitetura com esse notebook, mas ele pode até te surpreender, tá? Porque ele consegue rodar os programas, tá? Ele não vai ser o notebook indicado para renderizar um projeto, mas ele consegue rodar um AutoCAD, ele consegue fazer alguns cálculos bacanas, mas ele não é voltado a isso, ele não é um notebook fabricado para isso, então você tem que aceitar certos travamentos se você for fazer esse tipo de uso. Mas se você é professor, se você é estudante, se você é contador, ou você trabalha com alguma profissão que trabalha mais em escritório, tá? Pelo menos nesse sentido, pessoal, vai dar conta, é um processador muito bom, na verdade vai sobrar desempenho, né? Vai sobrar até pro seu filho jogar um Roblox ali, e vai dar conta também de rodar um joguinho como Roblox pro seu filho se divertir, então é bacana. É um processador que assim, o que eu posso dizer? Que se você vê esse processador em algum notebook, pelo menos da 11ª geração, da 12ª geração, ele vai te atender bem, tá? A maioria das pessoas ele vai atender bem, é um processador muito bom mesmo, de alto desempenho, de bom desempenho. Então depois que a gente fala aqui do processador, a gente tem esses 8 GB aqui, que são 8 GB de memória RAM, tá? Como assim? O que é memória RAM? Não fala coisa complicada não. Calma lá, pessoal. Vamos lá. A memória RAM, ela funciona só para você abrir os aplicativos. Então quando você tem mais de um aplicativo aberto, você consome ela, mas no momento que você fecha o aplicativo, ela é totalmente liberada, tá? Ela já está disponível para você utilizar novamente. Não é nela que você vai salvar arquivos, nada disso. Ela só serve mesmo para você conseguir abrir os programas, né? Ou aplicativos do computador, do notebook. Então vamos supor o seguinte, temos as 8 GB de memória RAM, vou supor aqui que eu abri o Facebook, consumi uma parte, vou abrir o YouTube, consumir outra parte, vou abrir um PDF, consumir uma parte, vai chegar um momento de tanto aplicativo que eu vou abrir, vai encher essa memória. E quando essa memória enche, é um momento que começa a travar e o notebook também pode até vir a reiniciar, pessoal. Então, isso é muito comum nos notebooks antigos porque eles não estão atendendo mais os requisitos de hoje em dia, né? Então, se você tem um notebook antigo, é muito provável que ele esteja travando muito, ele esteja reiniciando. Pode ser por conta disso, claro, pode ser outros problemas também, mas principalmente a memória RAM. E essa quantidade é boa, meu futuro notebook? Segundo os especialistas, os requisitos mínimos recomendados hoje em dia são 8 GB de memória RAM no mínimo, então a gente atende esses requisitos. Então o notebook vai dar conta de realizar diversas tarefas com essa quantidade de memória RAM. Pelo menos pelos próximos 2 a 3 anos ele vai te atender bem nessa especificação, né, nesse sentido da memória RAM, certo? Logicamente, né, o notebook, quando eu falo lá no início que ele não é voltado também a engenheiros, não é voltado a arquitetos, a editor de vídeos, é por conta disso também, tá? Porque uma baixa quantidade de memória RAM, alguns programas de engenharia, de arquitetura e de edição de vídeos não vão conseguir trabalhar com essa quantidade, eles precisam de no mínimo 16. Mas para o público geral, que eu creio que seja a maioria das pessoas que estejam assistindo esse vídeo, as 8 GB vai te atender bem, tá? Depois temos 256 GB SSD. O pessoal costuma chamar até de memória, né? Essas 256 GB, eu vou falar memória, mas o correto, pessoal, é armazenamento, tá? Essa memória vai ser onde você vai guardar os seus arquivos, seus PDFs, os aplicativos, os programas, os vídeos, as fotos e etc. Que mais? Acontece também que o sistema operacional, que eu vou falar daqui a pouco o que é, ele consome mais ou menos umas 20, 25 GB. Então você vai ter um pouco menos do que essa memória que vem aqui, tá? Porque ela já vem consumida com a parte do sistema operacional, mas ainda assim vai sobrar bastante coisa. Agora, para quem quer arriscar usar esse notebook para engenharia e para arquitetura, pode ser que você consuma essa memória muito rápido, né? Porque projetos costumam pesar bastante, vídeos costumam ter uma quantidade de gigas um pouco altas após renderizados, né? Então, pode ser que você acabe consumindo essa memória um pouco rápido. Mas para o público amplo, o público geral, vai te atender bem aí por um certo tempo, né? Caso você queira, você pode até expandir por menos cartão de memória e
seria a maneira mais fácil. E a respeito de upgrade, infelizmente a marca não especificou se isso é possível, se afeta a garantia, então também não tenho, infelizmente, essa propriedade para falar a vocês se pode ou não realizar upgrades nesse notebook. Fora isso, pessoal, o armazenamento SSD, ele é o mais rápido que a gente tem hoje em dia, tá? Vamos supor aí que você tem um notebook antigo na sua casa. Geralmente aqueles notebooks antigos demoravam 2 minutos para ligar. O pessoal deixava ligando, ia fazer um café, ia fazer o almoço. Quando voltava ainda estava ligando, né? Hoje em dia isso não é mais realidade, tá? No momento que você aperta para ligar ali no botãozinho, menos de 10 segundos geralmente o notebook liga. Pode demorar no máximo 20 segundos, mas nunca mais vai ser 1 minuto se utilizar a tecnologia SSD. Bom, pessoal, depois nós temos aqui as 15.6 polegadas, né? O que acontece? Essa tela de 15.6 polegadas, ou seja, aquele tamanho comum, a maioria das mochilas que tem para vender no mercado atende esse requisito. É um notebook daquele tamanho legal, que dá para transportar, não é muito pesado e etc. Mas o que acontece? Qual é o ponto negativo? Aqui na Amazon, a marca não informa qual é a qualidade da tela. Infelizmente, eu não consigo te falar isso. Por quê? Porque aqui na Amazon a gente não tem um modelo específico de qual seria esse notebook da HP. Pode ser que depois eles resolvam esse problema e coloquem aqui, né, a qualidade da tela, etc. Mas vamos lá. Os mesmos notebooks dessa linha aqui da HP, eles possuem a tela HD, tá? E muito provavelmente esse aqui também seja. O que acontece também? Às vezes eles não colocam a qualidade da tela para o pessoal meio que não ver. Então, quando a tela é boa, eles colocam lá, tela Full HD. Tá aqui um exemplo, ó. Esse notebook da Vaio aqui, ó, tela 15.6 polegadas Full HD. Geralmente, quando não é Full HD, eles não colocam nada, colocam só 15.6 polegadas, tá? E eu já conferi as especificações, não diz qual é a qualidade. Mas muito provavelmente, pessoal, seja uma tela HD. Tela HD não tem uma qualidade muito boa, mas pode até justificar talvez o preço desse notebook aqui. Enfim, provavelmente a tela HD não tem uma qualidade muito boa. Depois aqui da tela, a gente tem o Windows 11, que é o sistema operacional. Para você entender o que é o sistema operacional, se você tem um celular aí da famosa Apple maçã mordida, um iPhone, você muito provavelmente aí vai se irritar com a quantidade de atualizações que chegam para o seu iOS, né? Atualização de software. Isso aí, pessoal, é o sistema operacional. Agora, se você tem algum celular da Samsung, da Xiaomi, LG, Motorola e essas outras marcas, você muito provavelmente se estressa com outro nome, que é o Android, né? Que toda semana chega lá atualização de segurança, você atualiza e chega outra. Isso aí é o sistema operacional que essas marcas utilizam. Nos computadores a gente utiliza o Windows, que é o sistema operacional top dos tops dos notebooks, né? Praticamente nenhum sistema operacional chega no nível dele. E também porque a Microsoft, que é a mesma dona do Windows, é também dona do pacote Office, dona do Word, dona do Excel, dona do PowerPoint, né? E inclusive nos computadores, esse tipo de programa da Microsoft Office só funciona no sistema operacional Windows, então você está muito bem provido nesse sentido. Pessoal, chegou aquele momento que a gente fala das avaliações. Infelizmente a gente não tem uma avaliação escrita aqui, né? Então uma pessoa comprou, avaliou com 5 estrelas, mas ela não falou nada a respeito do notebook, então não tem muito que a gente avaliar. Mas o link, aliás, do que a gente conferir as avaliações, mas o link para esse notebook tá aqui embaixo, né? Inclusive pode ser que tenha mais avaliações no dia que você for conferir. Sempre olhe as avaliações, geralmente elas dizem mais sobre o produto. E se você for comprar esse notebook HP aqui, que Deus esteja abençoando a sua compra, que chegue um notebook sem defeitos, tá? Um notebook bom, inclusive que abençoe a sua semana. Eu sou muito grato a Deus por ter vocês aqui nesse canal. Graças a Deus tem dado certo, o canal tem crescido. E peço para você deixar o seu like aqui para continuar abençoando esse trabalho maravilhoso, né, pessoal? Até o próximo vídeo. Obrigado de verdade pela sua presença.